Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Nós começamos sempre trazendo alguns avisozinhos. E hoje, como última palestra do ano, né? As portas de 2016 já se fechando, com tantas histórias, né? Que ficaram ali gravadas, histórias boas, outras não tão boas, mas uma coisa é certa: todas elas são experiências vividas para o nosso crescimento, que é o que é mais importante para a gente, né? Nós já sabemos, pelas histórias que nós vivenciamos durante esse ano, nós já sabemos, na maioria delas, o que nós não queremos para a nossa vida, que não queremos que se repita, e o que nós queremos que se repita, mas de uma outra forma ainda, melhor do que já se foi. E chegando aí, abrindo as portas, né? Já aparecendo as luzes de 2017, chegando. E isso é muito importante, porque nesse final de ano, a gente precisa sentar, botar o pezinho no chão, dar uma olhadinha para trás, né, numa retrospectiva, e pensar o que eu quero da minha vida. Olhar para frente e fazer projetos. Agora é o momento assim mais importante que nós temos, de fazer os projetos para 2017. Anotar os projetos, o que eu quero fazer da minha vida. Não olhar para a crise, não olhar para nada disso. Não olhar para o que as pessoas estão fazendo, não esperar que as pessoas façam as coisas, ou que as coisas se resolvam para depois eu decidir o que vou fazer. Não. É eu fazer os meus projetos, assumir, sim, a minha vida, a minha vontade, com determinação, com coragem, e escolher a minha vida, mudar a minha vida. Isso, sim, é fazer projetos e escolher o que eu quero para a minha vida. A vida da gente, ela só modifica verdadeiramente quando a gente quer. A gente pode reclamar dos políticos, a gente pode reclamar da crise mundial, a gente pode falar que é uma transição planetária, a gente pode reclamar dos amigos, do trabalho, da economia, do que a gente quiser. Só que quando nós escolhemos mudar e nos colocamos no caminho de mudança e colocamos metas na nossa vida, a crise pode estar do jeito que for. A transição pode estar do jeito que for. Tudo pode estar acontecendo do jeito que for. Se eu tenho meta, eu tenho projeto. E desde o ponto que eu estou focada com o projeto, eu tenho como seguir em frente. Então, eu vou realizar os meus projetos. Porque, acima de tudo, eu tenho aquele que me orienta, que me norteia, que é Jesus. Então, eu não preciso mais ninguém. Jesus está norteando o meu caminho, está me conduzindo, está me levando. Então, a chance das coisas darem certas é sempre muito maior do que não dar certo. E tudo que for para o meu bem, com certeza vai acontecer. Porque muitas vezes aquilo que nós pensamos que é para o nosso bem e ficamos aguardando dar certo e a coisa não acontece, é porque realmente não era para acontecer. Porque se acontecesse, realmente seria muito pior para a nossa vida. Mas nós ainda enxergamos com um olhinho pequenininho da matéria, né? Se a gente está numa esquina, a gente consegue enxergar só o que está até na outra ou na outra esquina. Mas a gente não tem o olhar de Deus, não tem o olhar de Jesus, que é quando está em cima de uma montanha e que vê tudo o que está acontecendo
ao seu redor. Então, nós entregamos a nossa vida às mãos dele, para que eles possam nos conduzir. E a Dudinha, só para os íntimos, vai fazer o preparo. E damos também boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo canal 14 da TV FEB. Boa noite a todos. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, capítulo 66, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais estando receptivo a novas contribuições. Bom, certa vez, Paulo nos alertou que é exemplo do aluno que estuda e jamais pratica a lição, não devemos nos comportar como obras mortas. Precisamos dissipar nossas concepções fechadas, nos permitindo sempre extrair algo de proveitoso daquilo que suponhamos saber. Que neste momento de renovação, possamos lembrar que a mensagem de Jesus vai de encontro a uma postura de estacionamento e nos incita ao progresso constante. Assim, para sermos um pouquinho melhores do que fomos, marchemos adiante, nos tornando mais sábios como obras redivivas da Boa Nova, pois perante a riqueza da vida, somos sempre eternos aprendizes. Um bom recomeço de ano e uma excelente palestra. Jesus querido, amoroso mestre, amigo, aqui nos encontramos novamente para podermos homenageá-lo, Senhor, porque simbolicamente comemoramos o seu aniversário, a sua vinda entre nós, para nos ensinar o amor, para nos trazer a sua mensagem, também a prática do amor. Pedimos a Ti, a Joana de Ângeles, a nossa mentora, sua companheira de trabalho, como todos nós nesta casa cristã, pedindo que envolva com o seu amor, a sua alegria, a sua inspiração, o Marcelo Niero, junto com seus ensinamentos, os seus estudos, a compreensão dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, para que possamos aprender um pouquinho mais na noite de hoje. Graças a Deus. Como falamos sempre da união das religiões, hoje nós temos aqui um convidado diferente, um convidado especial, que é Marcelo Niero, e que vem falar de Jesus e também a respeito da união das religiões. Boa tarde. Já boa noite? Então, boa noite. Como a Heresia já falou, meu nome é Marcelo, eu faço parte da Sara Nossa Terra de Copacabana, eu trabalho com jovens lá, sou líder dos jovens lá, tem uma pessoa que veio comigo, que é o Pedro, o Breno, o Ingrid, minha namorada, e o Luigi. Levanta aí para o pessoal conhecer. Eu gosto de explanar mesmo, assim, o pessoal fica com vergonha, quebra um pouco o clima. E para a gente começar a palestra de hoje, eu queria, de uma forma diferente, que a gente vai começar com uma música. E para acompanhar esse momento, eu queria chamar o Luigi, que ele canta, ele é um levita lá com a gente, ele vai participar aqui. Chega aí, Luigi, por favor.
Amém. Boa noite. Que possamos sentir um pouco de Deus nesse momento, amém? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, te adorarei. A ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Eu quero te tocar, sentir o teu coração e me derramar aos teus pés. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei. A ti eu canto, glória, aleluia, aleluia, Valeu, Luigi. É interessante a gente começar com uma música, um louvor, nós chamamos, porque prepara todo o ambiente para que a gente possa conversar, falar sobre o tema, né? E hoje nós falaremos, como a Eracia já falou, sobre Jesus, né? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: você quer um 2017 melhor que o 2016? Quem quer? Levanta a mão. Eu gosto de algo interativo, tá? Então, vou fazer perguntas, vou falar para vocês falarem e responderem, beleza? Posso contar com vocês? Beleza. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos ter quando se fala de ter um 2017 melhor que o 16 é que eu preciso ser melhor, uma pessoa melhor em 2017 do que em 2016. Então, eu queria que você começasse hoje repetindo isso. Fala comigo, eu tenho que ser uma pessoa melhor em 2017 do que eu fui em 2016.
E para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, nada melhor do que falar a respeito daquele que pode, de fato, nos edificar e nos tornar pessoas melhores. E o nome dele é Jesus. Amém? E aí, Jesus ele veio, e para a gente entender isso, né, para a gente se tornar uma pessoa melhor, não basta a gente conhecer de Jesus, mas a gente precisa saber, de fato, quem ele é na nossa vida e quem eu sou na vida dele. Há uma grande diferença de nós sabermos quem uma pessoa é e, de fato, ela ter participação na nossa vida. Por exemplo, eu posso falar muito de mim aqui, falar o que eu faço, o que eu fiz, o que eu estudo e por aí vai. Mas você não sabe do que eu gosto. Você não sabe o que me deixa feliz, o que me deixa chateado. Entende? Da mesma forma, com Jesus, isso está ligado com o que a Duda falou. Não basta a gente saber, né? Mas temos que fazer, de fato, aquilo que nós sabemos. E se tratando de Jesus, a pergunta para a gente começar a refletir é: quem é Jesus na sua vida? E quem é você na vida de Jesus? E para a gente refletir sobre isso, vamos voltar uns quase 2020 anos atrás. Jesus veio para a Terra, ele fez milagres, fez maravilhas, deixou diversos ensinamentos, e ele nos deixou um presente, dentre muitos do que eu já falei, mas ele nos deixou um presente que muitas vezes nós não conhecemos. Aí você me pergunta, qual o presente, Marcelo? Pode perguntar. Já que vocês perguntaram, eu respondo. Então, esse presente se chama graça. Fala comigo, graça. E a pergunta é, o que é graça? Vocês estão aprendendo rápido, né? Beleza. Graça é favor imerecido. É você ganhar alguma coisa sem ter merecimento para receber aquilo. E um exemplo que Jesus vivenciou nisso foi quando ele estava na cruz, ele foi crucificado com outros dois ladrões, né? Então estavam as 3 cruzes lado a lado, ele no meio, um de cada lado, e de repente um dos malfeitores, né, que era bandido, que fazia sentido ele estar ali, de certa forma, porque ele havia roubado tudo, ele falou, se tu mesmo és Jesus Cristo, né, nos tire daqui, salve a você e salve a nós. E aí o outro malfeitor rebate ele e falou, cara, você está aqui na cruz e nem aqui você tem temor a Deus para falar uma baboseira dessa. E quando ele falou isso, ele fala depois, né, nós estamos aqui por merecimento. Eu e você devemos estar aqui pelo que nós fizemos. Nós roubamos, nós prejudicamos aos outros e por isso estamos aqui. Mas e ele que não fez nada? E ele que não roubou? E ele que não prejudicou ninguém? Que não atrapalhou ninguém? Que não criticou ninguém? O que ele está fazendo aqui? Esse foi o questionamento de um dos malfeitores. E logo em seguida, Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus falava de uma vida com Deus além dali, mas a questão é que quando o malfeitor fala assim, cara, você não tem temor a Deus? Nós merecemos, ele não merece estar aqui. Em outras palavras, ele está pedindo perdão e se arrependendo do que ele fez, porque ele reconhece as maldades que ele fez e reconhece que Jesus não havia feito nenhuma maldade. Então, de certa forma, os bandidos ali não mereciam ter uma vida com Deus. E Jesus fala, mesmo assim você estará comigo. Entende a questão de você não merecer, mas ter? Os bandidos não mereciam uma vida a qual Jesus oferecia. Mas ele, porque ele se arrependeu e pela graça, que é favor imerecido, ele conquistou aquilo ali. É semelhante a você fazer uma prova e se eu falar assim, vou te dar essa prova aqui. Se você passar, eu vou te dar tal presente. Se você não passar, tchau, não vai ganhar nada. E aí você faz a prova e passa. Ok, merecimento seu. Aí você faz a prova e não passa. E aí que a graça entra. Você não é aprovado, você não tem merecimento, mas mesmo assim eu vou te presentear. E por que eu estou falando sobre graça? Para a gente entender e ver um pouco mais do que Jesus fez e ensinou. Quando a gente fala de graça, né? Voltando lá atrás, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, entenda que Jesus, através da vinda dele, que foi uma atitude, uma demonstração de graça e amor de Deus para conosco, envia seu Filho para morrer na cruz por nós.
para levar, até quando Jesus fala, Senhor, por que me abandonaste? Quando ele estava perto de ser crucificado, né? E aí o fato é que, naquele momento, ele carregava como se fosse o erro de toda a humanidade. Ele veio para a Terra para, de fato, exercer a graça, nos dar um privilégio de estar com Deus. E por que isso? Porque lá antes de Jesus, no Velho Testamento, toda vez que você fazia uma besteira, para você ser perdoado daquilo, você deveria fazer um sacrifício de um cordeiro. Você sacrificava um cordeiro, sem defeito, e é como se ele pagasse pelos seus erros e pelos meus erros. Então eu desrespeitei ao Clóvis. Pô, eu ofendi a ele. Para eu ser perdoado por isso, eu precisava fazer um sacrifício. E aí, quando Jesus veio e foi enviado à Terra, foi aí que houve uma mudança. Ele estava andando um certo dia na rua, na rua, né? No caminho lá. De repente, era aqui na Sernambeshiva, dando a volta. E aí, o primo dele, João Batista, fala, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E por que ele fala isso? Porque ele veio justamente para ser aquele cordeiro que seria sacrificado, levaria a culpa, o erro de toda a humanidade, daquele momento e dali por diante. E aí, nós nos tornaríamos merecedores de alguma coisa. E logo, um pouco mais à frente disso, Jesus fala o seguinte, lá em João 10:10, fala assim, o ladrão veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu venho para que tenham vida e vida em abundância. Então, preste atenção que Jesus ele fala duas coisas. Uma é vida. E a segunda é vida em abundância. E a pergunta que eu faço a você é, o que é vida? E aí eu te convido a refletir sobre isso. Coloca a mão no seu coração. Pode colocar, não fica com medo não. Seu coração está batendo? Tá, né? Graças a Deus. Sinal que você tem vida. Cutuca a pessoa do seu lado. Pode cutucar. É bom que você cria amizade, tem com a pessoa do seu lado. A pessoa se mexeu? Reagiu, olhou feio, sei lá, não sei se ela gosta ou não gosta. Minha irmã ela tinha agonia quando você cutucava ela aqui. Ela ficava, sai, garoto, sai. Tinha que tirar os cutucos que você fazia nela, né? Graças a Deus ela foi tratada com isso. Mas ela tinha essa questão, né? Então tem gente aqui que de repente não gosta de ser cutucado. E aí, ou seja, se a pessoa do seu lado reagiu, graças a Deus, sinal que ela está viva e você também. Algum cadáver aí? Não temos ninguém, encontrou alguém que não reagiu, está meio gelado, talvez. Todo mundo está bem, né? Pronto, isso é vida. Seu coração bate, você respira, você tem vida. E agora a grande questão é, o que é vida em abundância? A palavra abundância significa o quê? Muito. Além do... Isso eu gosto, a pessoa que interage, gostei, parabéns. Então, a abundância é muito. Aquilo que excede o que é necessário. Em outras palavras, é fartura, é riqueza. Então, seria que se você tivesse vida em excesso, né? Além daquilo que você precisa, além daquilo que você necessita, você teria riqueza em vida, fartura de vida. E a grande questão é, o que seria a fartura de vida, a riqueza de vida que Jesus fala aqui da vida em abundância? E aí a gente entra na relação da graça, né? Graça é o favor imerecido, recebemos algo sem merecimento. E quando Jesus veio e ele fala isso, ele estava dizendo que nós não temos direito à vida em abundância. Porque nós não somos merecedores. Por mais bonitinho, bem arrumado, inteligente que você seja, você tem muita coisa ruim dentro de você, assim como eu. Você tem muita falha, tem muito defeito. Eu tenho vários defeitos. Quem é íntimo meu conhece. Essa é a hora que ninguém levanta a mão, né? Se você fica meio assim. Mas é a realidade, todo mundo tem. E aí, por consequência disso, nós não somos merecedores, porque somos falhos. Nós erramos frequentemente. Nós tentamos acertar e erramos. Tentamos acertar de novo e erramos. E aí, nessa questão de não ser merecedor, Jesus vem, ele vai para a cruz, ele morre por nós e nos dá o direito de ter a vida e vida em abundância. E aí a grande questão é que hoje nós vivemos... Qual é o problema, por exemplo, de a gente não entender a graça? E é por isso que eu comecei a falar sobre graça.
Quando você tem alguma coisa que você não sabe usar ou para que serve, que benefício você pode tirar daquilo? Nenhum, obviamente. Se eu tenho esse celular e eu não sei como ele funciona ou não sei usar, o que adianta? Vira um peso de papel. Pronto, deixa ele ali. Não serve para nada. E a graça, hoje em dia, muitas pessoas até conhecem, ouviram falar, mas não entendem, não vivem o que de fato é a graça. Até porque hoje nós vivemos numa sociedade meritocrata, né? Se você fez, você tem o direito. Se você sabe, você pode. Se você conquistou, você merece. Por outro lado, se você errou, corta a cabeça dele. Se ele deu mole, vaza. Ah, vacilou, não merece. Não quero. Merece, acabou. E aí, isso faz com que cada vez mais nós nos tornemos pessoas que confiemos em nosso próprio braço. E aí que entra a disparidade com a graça, né? A graça é o favor imerecido. Mas em uma sociedade meritocrata, onde tudo se refere a mérito pessoal, se eu tenho é porque eu consegui, porque eu mereço. Se eu tenho tal trabalho, ou tal empresa, ou ganho tal, ou tenho um casamento tal, é porque eu realizei, é porque eu estudei, é porque eu consegui. E aí nós nos tornamos pessoas autossuficientes. E cada vez mais buscamos o nosso próprio mérito, a nossa própria força para viver, para conquistar. E a grande questão é que isso não nos dá vida em abundância. Por mais inteligente, competente, por mais nobre que você seja, em termos de ser uma pessoa de integridade, caráter, isso não te traz vida em abundância. Porque senão você era merecedor. E Jesus não precisaria ter morrido. Deus falaria, não, essa geração já é boa o suficiente, não preciso fazer nada. Correto? Mas não. Havia necessidade, Deus viu que, cara, todos eles têm falhas, têm defeitos. E é por isso que até a casa oferece diversos cursos, como a Iraci falou. Para quê? Para que a gente possa evoluir, crescer, buscar. Mas, por mais que nós estudemos, e isso é indiferente de religião, por mais que você estude, você não se torna merecedor. Porque senão os filósofos seriam os mais merecedores. Os professores, os PhDs, os doutorandos, os professores das melhores universidades do mundo seriam os merecedores, né? Foram os que mais estudaram. Mas a verdade é que isso não os torna merecedores. E aí, para a gente entender um pouco da vida e vida em abundância, eu queria que você pensasse a respeito da sua vida hoje. Quando a gente se fala de graça, de favor imerecido, da sociedade meritocrata, Deus ele provou lá atrás, né, o amor por nós, enviou seu Filho, tal, Jesus veio. E aí eu queria que todos nós refletíssemos nesse momento a respeito do que se nós temos vida todos vocês têm, graças a Deus, eu também. Amém por isso. Agora a questão é, será que nós temos vida em abundância? Para refletir sobre isso, eu queria que você pensasse, por exemplo, como anda a sua saúde hoje? Porque se você tem alguma coisa que te resiste, você não vai ter vida em abundância. Se você tem uma questão na sua saúde que te impede de ter uma vida plena, uma vida completa, você não está na vida em abundância. Isso independente da doença. Pode ser uma doença que veio ontem, uma enfermidade de ontem, ou pode ser uma enfermidade de anos atrás. Um outro exemplo é como é que anda as nossas relações familiares. Porque o problema da sociedade meritocrata é que é o seguinte, a pessoa erra, o que ela faz para se redimir em uma sociedade meritocrata? Preciso fazer alguma coisa boa. Então eu faço uma coisa ruim aqui, vou fazer uma coisa boa em outro lugar, para que eu cresça, para que eu evolua. Só que a coisa boa que você faz aqui, um exemplo, você vai na sua casa e briga com seus familiares, com seus filhos, com seu cônjuge, e vem para casa. Pode ser para a igreja, para o centro espírita, para a praia, para qualquer lugar. E aqui você é um anjinho. Aqui você serve, você ajuda, você está disponível e tal. Eu falo isso porque conheço algumas pessoas que se comportam dessa forma.
E aí, a gente é ruim, é mal em uma situação e procura fazer algo bom para o quê? Como se fosse uma média, né? Respondi minha mãe, não sei o quê, ponto negativo. E aqui eu ajudei, eu tinha um necessitado na rua, fui lá e dei um lanche para ele, ponto positivo, estou no 0 a 0. Ah, não, agora eu fiz uma coisa muito ruim. De repente, não sei, você traiu sua esposa. Ih, isso aqui é muito negativo. A gente julga, né? Aí você vai ter que fazer mais coisa boa para ser suficiente para você, digamos, na sua psique, no seu pensamento, você não ficar com peso na consciência, né? Em uma sociedade meritocrata, a gente procura fazer isso. Mas a verdade é que quando você faz uma coisa boa em um sentido, isso não anula a coisa ruim que você fez no outro. Porque se fosse por isso, se eu brigo, por exemplo, com o Luigi e faço uma coisa boa, por exemplo, para o Clóvis, o fato de eu fazer alguma coisa boa para o Clóvis restauraria a minha relação com o Luigi. Por acaso isso acontece na sua vida? Na minha não acontece. Acontece? Pode responder, pessoal. É legal responder. Boa. Então, não acontece. Então, por esse ponto, a gente vê que uma coisa é independente da outra. E aí, por exemplo, vamos analisar os relacionamentos. Como andam os seus relacionamentos? De família, de amigos, de namoro, seus relacionamentos profissionais. Eles não precisa responder agora, pode guardar para você. Mas como é que eles estão? Eles estão bem? Estão ruins? De repente, você vai para casa sem querer ir para casa? Até porque, sejamos sinceros, né? Vivemos em um mundo que vivemos de aparência, correto? Bota um sorriso na cara, sai, todo mundo acha que você está bem. Tira sua selfie feliz, vai no restaurante, tira a selfie do prato, feliz, com os amigos, beleza. Aí todo mundo vê que você é um feliz, maravilhoso, está sempre de bem com a vida, mas, sejamos bem sinceros, é uma palhaçada, né? É uma mentira. Porque as pessoas tiram fotos felizes, buscam essa pseudo-felicidade, mas a realidade é que elas não querem voltar para a sua realidade. Não querem voltar para as suas casas. A pessoa vai trabalhar e, de repente, um homem ou uma mulher não quer voltar para casa porque não quer lidar com um marido que perturba, que não se comporta como homem. Ou com uma mulher que também não se comporta como uma mulher. Ou um homem ou uma mulher que não quer se impor como pai diante dos seus filhos. Ou filhos que são pressionados e não sabem respeitar os pais, e por isso também não querem voltar para suas casas. E aí, são exemplos de que nós vemos que pessoas que têm vida, mas não têm vida em abundância. Um exemplo simples em relação à saúde. Você pega uma pessoa que está em estado vegetativo em um hospital, ou está num leito da UTI, cheio de tubo. Ele tem vida, o coração bate. Por acaso ele pode desfrutar da vida? Não. Ele está preso no leito. Ou seja, ele tem vida em fartura? Não. Ele tem uma vida rica? Não. Ele não pode fazer nada. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Se você, nos seus relacionamentos, está nessa situação, conflito em casa, conflito no casamento, conflito com os filhos. Não há vida em abundância. Até porque estamos aqui hoje, né? Nessa casa. Porque buscamos ou crescer, ou buscamos uma solução para alguma coisa, correto? Provavelmente ninguém pensou, hoje estou de bobeira, vamos para casa estudar. Não. Senão todos iam para a praia, iam jogar futebol. Não, geralmente estamos procurando a solução ou crescimento em alguma área. Ou até estamos dispostos a servir, mas servir com o entendimento de que eu vou servir aqui e eu vou ser recompensado naquela área. Mas apenas essas obras não nos tornam merecedores. Outro exemplo, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, que tipo de pensamento vem à sua cabeça? Se vem algum pensamento, já está errado, porque era para você dormir. Porque é hora de refletir sobre alguma coisa quando você está acordado. Senão você vai deitar, é hora que você vai descansar. Correto? Alguém vai se divertir no travesseiro? Não. Você vai descansar no travesseiro. Vai dormir. Começou o dia, aí você começa a pensar no trabalho, na família, nos estudos e por aí vai. Então, um indício de que
nós estamos preocupados ou não estamos vivendo uma vida plena, em abundância, como é a quantia de pensamentos que vem à nossa mente quando deitamos no travesseiro? Porque acontece que você vai gastar energia, vai gastar seu tempo, vai acordar, por consequência, não vai acordar descansado, vai estar cansado porque dormiu menos, ficou lá matutando, não vai conseguir ter uma boa noite de sono, vai acordar cansado. E aí a pergunta é, a pessoa acorda cansada, ela tem vida? Tem, mas você concorda que a vida está acabando? Porque a pessoa não tem a virtude, não tem a saúde para avançar, para conquistar. E aí, Jesus falou, né, o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E muitas vezes esse tipo de coisa é aquilo que tem nos roubado. Relações turbulentas com familiares, no casamento, com amizades, não são saudáveis e vão nos consumindo. E vão nos roubando tempo, vão nos roubando energia, vão nos roubando paz. E aí nós vemos que parece que você corre na esteira, né? Que você corre, não sai do lugar. Ou em um trabalho que você vai e está, às vezes, de saco cheio daquele trabalho, mas não se esforça para buscar uma coisa melhor, não se esforça para se aprimorar em algo. Tem relacionamentos ali conturbados também. E aí, ao invés de ir para o trabalho, para as coisas, você está sendo consumido naquele tempo de trabalho, você não consegue render bem naquele trabalho. Ou também podemos até colocar de exemplo, ou melhor, você poderia se justificar diante de tudo isso, né? Problemas familiares, emocionais, profissionais, financeiros, saúde, de repente, pelo que você vive hoje. Até porque o nosso país está de vento em popa, né? Tá com o PIB lá no alto, sem dívida externa, tá bombando, correto? Não? Acho que eu estou no país errado, então. Mas... Ou seja, a situação nossa não é nem um pouco favorável. E você pode se justificar dizendo, mas eu estou nessa situação porque, de repente, o presidente não é bom. Ou porque o governador não é agradável. Porque eles fizeram aquele rombo e hoje eu pago o preço por isso. Sabe qual é a verdade? É que isso não é verdade. Sabe por quê? Se a gente voltar lá na época de Jesus, você vai ver que a situação dele também não era favorável. As pessoas falam, a Bíblia é um livro velho, né? Não, não é um livro velho. Porque trata de princípios e valores, e princípios e valores nunca ficam velhos. O amor é amor ontem, hoje e amanhã. Fidelidade é fidelidade hoje, ontem e amanhã. Aliança é aliança hoje, ontem e amanhã. Então, naquela época, as pessoas tinham a esperança que viria o Salvador, o Messias, que iria libertar o povo do Império Romano. Semelhante a hoje, né? A gente acha que vai chegar um presidente agora, de repente o Moro, sei lá, esse candidato aí, vai botar tudo em ordem e tudo vai melhorar. De fato, muita coisa pode melhorar, mas não quer dizer que a sua vida vai melhorar. E naquela época, as pessoas esperavam que viria o Messias, de repente, numa figura de um super general de guerra que iria acabar com o Império Romano, que oprimia os hebreus, os judeus, e exercia domínio sobre todos naquele momento. E quando Jesus chegou, ele não fez nada disso. Mas ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é engraçado que se você for analisar a caminhada de Jesus, ele curou pessoas na situação socioeconômica desfavorável, assim como vivemos hoje. Pessoas que andaram com eles foram curados. Temos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, que estava há anos, 14 anos, se não me engano, com um fluxo de sangue sem parar. Tocou na veste de Jesus, foi curada. Temos um amigo de Jesus chamado Lázaro, que morreu e foi ressuscitado 4 dias depois da sua morte. Tivemos um cego de nascença que foi também curado e voltou a enxergar. Tiveram paralíticos que estiveram com Jesus e voltaram a andar. Se essas pessoas andaram naquela época com Jesus e foram transformadas e foram curadas e passaram a ter vida em abundância e eles viviam em um momento socioeconômico e político totalmente desfavorável, por que hoje, no mesmo ambiente desfavorável, nós não temos vida em abundância?
Sabe qual é o problema? Pode perguntar por quê. Qual é o problema? Já que vocês perguntaram, eu falo. Senão não ia falar, não. O grande problema é que nós conhecemos Jesus, sabemos quem Ele é, sabemos a sua história, o menino nasceu na manjedoura, tudo bonitinho, mas de fato não sabemos quem Ele é. Ou seja, Ele não tem participação na nossa vida. O que eu falei no começo, uma coisa é você saber quem é Jesus, outra coisa é Ele ter participação na sua vida. Até porque as pessoas que foram curadas, transformadas, viram os milagres, elas tiveram participação na vida de Jesus e Jesus na vida delas. E aí que houve a mudança, e aí que eles passaram a ter vida em abundância. Então, para a gente pensar, né, qual é a sua resposta em relação a tudo isso que eu falei? Como é que anda a sua saúde? Como é que anda os seus relacionamentos? Como é que anda a sua estrutura emocional? Quais são os seus pensamentos de quando você deita no travesseiro? Se as suas respostas foram negativas, é um grande indício de que não há vida em abundância. Se não há vida em abundância, pergunta para mim, o que fazer então, Marcelo? Tá, eu falo. É a hora onde nós refletimos quem é Jesus na nossa vida. A Duda falou, né? Que a gente conhecer e não praticar. Ainda que você estude sobre a vida de Jesus e faça as mesmas coisas que Ele, não quer dizer que você tenha relacionamento com Ele. Até porque você pode estar aqui hoje apenas sentado na cadeira de corpo físico, mas ir embora e voltar à sua vida normal. Como se isso aqui fosse apenas um placebo para as suas dores ou dificuldades. E a pergunta é, como você se relaciona com Jesus hoje? E é por isso que eu falei de graça no começo. Porque, de fato, nós não merecemos a vida em abundância. Cara, porque a verdade é que nós somos podres por dentro. É só a gente começar a analisar. Vamos dizer, quem aqui não é orgulhoso? Quem aqui não é vaidoso? Quem aqui não é competitivo? Quem aqui, às vezes, não puxou o tapete da pessoa que está do seu lado? Quem aqui não tem erro? Levanta a mão. Não, vamos fazer o seguinte, quem não tem erro fica com a mão baixada. Se o cara está dormindo, você dá com o cara aí, cara, tu tem erro, levanta aí. Mas a verdade é essa. E justamente o malfeitor, que estava na cruz com Jesus, ele teve acesso, ele soube usar a graça, porque ele reconheceu o que ele fazia. Ele reconheceu que ele era um bandido. Ele reconheceu que fazia maldade. E a questão é, será que nós reconhecemos as nossas maldades? Para a gente começar, para a gente encerrar, o que faz a mudança na nossa vida é o relacionamento com Jesus. Para você pensar como é que é o seu relacionamento com Jesus, minha pergunta é, quanto tempo você gasta de conversa com Ele? Mas como se conversa com Jesus, Marcelo? Uma coisa chamada oração. Quais das suas orações são direcionadas para Jesus? E assim, da forma quais as suas são direcionadas para Ele, quais são os momentos que você se preocupa em ouvir a vontade dEle? Em ouvir a direção dEle? Geralmente, quando a gente vai orar, né, a gente quer pedir. Quando vai agradecer, obrigado, acabou. Quando vai reconhecer o erro ali, perdão, Senhor, perdão meus pecados, acabou. Mas na hora de pedir, vem a lista detalhada. Que todo mundo quer. Então, qual é o tempo de oração que nós temos gastado, investido, ou melhor dizendo, com Jesus? Se a gente quiser um 2017 melhor, devemos ser pessoas melhores. Então, a solução para isso é permitir que Jesus te conheça, embora Ele já te conheça, mas é se permitir ser conhecido por Ele. Da mesma forma, você conhecê-lo, não em livro de história, mas em vivência. O que você faz que agrada a Jesus? O que você faz que desagrada a Jesus? E a pergunta, para a gente fechar, né? Volto com a outra pergunta. Quem é Jesus na sua vida? Se você me perguntar, Marcelo, quem é Jesus na sua vida? Eu vou te falar 3 coisas.
Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador e Ele é meu amigo. Porque se você for ver lá João 15:15, ele fala: não vos chamo mais de servos, mas sim vos chamo de amigo. E amigo, até onde eu sei, é uma pessoa que é importante para você, que você tem afinidade, que você tem aliança, que você conversa, que você sabe o que ela gosta, ela sabe o que você gosta, você sabe o que desagrada a ela e ela sabe o que desagrada a você. Correto? Acredito que a maioria aqui vai passar o Réveillon com amigos, não é? Eu, pelo menos, vou. Pronto. Fica um exemplo, fica a questão. Então, inclua Jesus no seu Réveillon. Amém? E para a gente fechar, eu queria tocar uma outra canção que fala bastante sobre isso, de a gente buscar Jesus, de estar com Ele, de permitir que Ele nos conheça e se fazer conhecido. É uma música conhecida, eu queria chamar mais uma vez o Luigi para estar participando desse momento, que é uma música chamada Como Zaqueu. Alguém conhece? Quem conhece, levanta a mão. Então eu queria que você cantasse essa canção, mas que não fosse apenas uma canção que você canta quando está no carro dirigindo ou no ônibus escutando o seu iPod lá. Mas que você procure ver na sua vida o que você faz que um Zaqueu fez. Porque certo dia ele subiu na árvore para chamar a atenção de Jesus. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fala comigo, eu quero a sua atenção. Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo estarei na sua casa, vou jantar com você. Ou seja, ele buscou ter amizade com Jesus. Jesus foi para a casa dele, eles comeram, eles tiveram um relacionamento e a vida de Zaqueu foi transformada. Ele era ladrão, ele era usurpador e passou a ser um abençoador. Certo? Amém? Então, que a gente possa cantar essa canção procurando praticar o que está escrito. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim.
entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, bem maior.